E aí, meu nome é Fábio Delia e esse é o Inglesofia. Quem nunca sentiu aquele branco na hora de falar inglês e sabia que tinha estudado, que tinha feito os exercícios, que foi bem na prova ou que não faltou em aula nenhuma? Quem não ficou ali na hora que o gringo tá falando e travou de medo, sem saber o que fazer, tipo, não conseguia nem entender o que a pessoa estava falando? Não esquenta a cabeça, isso não é um problema seu. Isso não tem a ver com coisas do tipo, eu não levo jeito para a língua, eu odeio inglês, eu não entendo como que funciona, é tudo errado no inglês, é diferente. Não tem a ver com isso. Tem a ver com uma questão que já foi estudada muito por linguistas e basicamente afeta todo mundo que estuda uma segunda língua, né? Então nesse vídeo vamos ver por que isso acontece e como a gente pode lidar com isso, legal? Bom, para começar o raciocínio, eu queria falar do Noam Chomsky. Ele foi um linguista que, na teoria dele, ele propôs que o ser humano já nasce com um chipzinho instalado para aprender línguas. Então, ninguém precisa ensinar uma pessoa a falar uma língua. Ela vai convivendo com o dia a dia e as pessoas no dia a dia, né? E ela vai aprendendo a língua naturalmente, né? O Stephen Krashen, um linguista que veio depois, adicionou nessa teoria a ideia do input compreensível. O que é o input compreensível? Ele fala, legal, tem esse chipzinho aí que está funcionando, mas quando você vai aprender uma segunda língua, ele já não funciona tão automático quanto para a primeira língua. Então, para a segunda língua, você tem que ter uma quantidade de input, de informação que você está recebendo que favorece com que essa parte da mente que aprende a língua funcione direito. Então, se for muito pouca informação, a mente não consegue transformar aquilo em conhecimento. Se for muita informação, a mente se perde naquele processo todo e também fica tudo confuso. Então, ele fala que a quantidade de input compreensível é fundamental para que você usa essa parte da sua mente com a maior eficiência possível, né? Mas ele fala também que nem tudo tem a ver com o externo, nem tudo tem a ver com o input da informação externa, do professor, do material, da imersão, do que você, da informação que está em volta de você, que tem uma parte que é só sua. E isso daí é o filtro afetivo, a hipótese do filtro afetivo, né? E ele disse que quando você está ansioso, com baixa autoestima ou com baixa motivação, esse filtro meio que começa a funcionar. E quando você não está com esses pensamentos negativos, o filtro relaxa e abre. Seria como se fosse uma ideia de um portão, né? Que quando você está meio que com coisas atrapalhando, está ansioso, está preocupado, meio que tudo está embaralhado, a mente fecha esse portão e aí esse portão não deixa passar a informação. E se você está num momento bom, você está motivado, você não está muito ansioso com as coisas, o portão se abre e a informação flui e aí você consegue fazer um melhor proveito disso. Então, você vê, essa teoria mostra que como você está ajuda você a aprender mais ou aprender menos. Então, coisas do tipo medo é o desconhecido, né? Você não conhecer uma coisa, todo mundo sente medo do que não conhece. Ansiedade, por exemplo, se você está muito ansioso, a sua mente não consegue funcionar tão bem, então coisas que não são tão automáticas já ficam mais difíceis de acessar. Então como é que a gente pode lidar com essas coisas para que a gente não trave tanto durante a fala, né? Acho que eu quero falar de três, né? A primeira que a gente pode fazer é tipo falar sozinho. Fica na frente do espelho, põe para gravar, porque depois você vai ter que ouvir aquilo que você falou para poder refletir sobre o que está errando e o que está bom e falar sozinho, e vai falando sozinho, né? Porque nisso daí você vai perdendo um pouco desse medo de falar, porque no fundo é diferente. O processo de você estudar, escrever e pesquisar, isso é um tipo de coisa. Falar é outro, né? É se expressar, tá participando de um momento, então tem que ficar bem com isso. Segunda coisa que você pode fazer é ler em voz alta, de novo gravando para você poder se ouvir depois. Então pega textos, pequenos trechos de textos e vai lendo em voz alta. Isso é muito bom porque na hora que você vai falar,
existe todo um movimento que é mecânico, a sua língua move de um jeito diferente do que o português. Então você tem que treinar isso, porque às vezes a gente não consegue falar direito simplesmente porque a gente não consegue nem mexer a boca para fazer a palavra sair, né? Já vi isso acontecer. E a terceira coisa que você pode fazer é treinar a sua escuta. E treinar a escuta vai te ajudar a falar como, né? Claro, se você não entende o que a pessoa está falando, como que você vai responder o que ela está falando? Não tem nem a ver com o que você não sabe falar, tem a ver com que você não sabe o que falar porque você não entendeu. Então tem que treinar a escuta para conseguir falar, né? Manter uma conversa. Se você a conversa não é só você falar, você tem que entender para poder falar aquilo que é relevante, né? Então, tudo isso amarrando, né, de uma forma mais simples, tem a ver com a teoria da Mel Swan, que a gente já falou, que é a teoria do output, que é, na medida em que você vai falando, vai sem medo, vai falando, sem questão de parecer vulnerável, nada, porque você vai invariavelmente encontrar coisas que você não sabe resolver. Uma palavra que você não sabe falar, um adjetivo que você coloca na ordem errada, um verbo que você não lembra, né? Alguma coisa, uma pergunta que você usou auxiliar errado, alguma coisinha, e aí ali você vai estudar, vai buscar aquela informação, e esse processo construtivo de você pegar um conhecimento para aplicar de uma forma prática é muito bom, né? A teoria diz que isso é uma das melhores formas de você aprender. Legal? Então, vocês percebem que pode ter o melhor material do mundo, pode ter o melhor professor do mundo. Como nós estamos, interfere muito no processo de aprendizado. Então, busca caminhos para lidar com isso. Busca também evitar fazer aula se você está muito perdido. Eu sei que às vezes tem um horário fixo com o professor naquele dia e tal, mas tenta então explica isso para o professor para que ele possa se adaptar, para poder tornar uma aula mais light, porque talvez naquele dia não vai render. Então tem que respeitar esse processo que é seu, porque ele de fato pode te interferir na hora de aprender. Legal? Nos vemos no próximo vídeo.